Olá, galera, bom dia para todo mundo, ótimo final de semana, muito cuidado quem for dar uma viajadinha aí, passar o final de semana fora que tá chovendo quase em todo lugar e é muito perigoso, tenham muito cuidado, é isso aí. Pessoal, eu acho que todo mundo lembra quando o Nicole fez aquele espalhafato todo falando que o Lula ia taxar o Pix, aquela coisa, aquela bagunça toda que acabou atrapalhando a vida de muita gente. Pois é, aquilo tudo era mentira, como tudo que vem desses canalhas. Agora, o que o Flávio Bolsonaro fez nos Estados Unidos semana passada foi terrível, porque ali ele fez um discurso entreguista e deixou bem claro ali que o Brasil é o ponto principal, as riquezas do Brasil, para que os Estados Unidos se livrem da China. Olha o que esse canalha falou. Só que ele estava falando de terras raras, de petróleo, enfim, de outras, de empresas. Agora, o que aconteceu foi que o Donald Trump, o ano passado, quando saiu aquela lei magnífica, aquilo tudo ali, ele também falou do Pix, porque o Pix atrapalha as empresas americanas e muitos cartões de crédito que a gente usa aqui no Brasil são de empresas americanas. Então, a gente sabe disso e isso não interessa para eles, que nós sabemos que o Donald Trump, ele entra em guerras, tudo que ele se envolve é em prol dos empresários americanos. No caso das guerras, o ponto principal é o petróleo, no caso do Irã agora, porque os empresários do ramo do petróleo nos Estados Unidos foi quem investiram milhões de dólares na campanha dele, e o cara quer um retorno, nós sabemos disso. Então, as bandeiras, as empresas de cartão de crédito de bandeira americana, eles não acharam nada bom, claro que não, o Pix, porque o Pix é uma transação rápida, enfim, nós sabemos como é que todos nós usamos o Pix, isso é lógico. Mas para ele não interessa, o interesse é que está atrapalhando o lucro das empresas americanas e ele já falou que vai partir para cima do Pix. Só que é o seguinte, aqui no Brasil não, ô Lagosta, aqui no Brasil não, Laranjão, aqui a parada é diferente, isso não vai interferir, ele não vai conseguir fazer nada. Ninguém é obrigado aqui no Brasil a ficar dando lucro para cartão de crédito, para empresas de cartão de crédito americano. Claro que não. E empresa de cartão de crédito nenhum. Se o Pix evita que as pessoas sejam sugadas, que as pessoas sejam roubadas com esses juros malditos que tem nesses cartões de crédito, o Pix impede isso, maravilha, é uma criação brasileira. Eu acho que não vai demorar muito tempo, muitos países do mundo aí vão adotar um sistema bem parecido com o Pix, tenho certeza disso. Pois é, pessoal, e foi isso que esse desgraçado fez, foi isso que esse lacaio fez, ativou novamente o botãozinho ali do lucros das empresas americanas, que o Trump não gosta. Só para vocês terem uma ideia, nesse segundo mandato do Trump, o patrimônio dele aumentou 70%. Com essas coisas que ele faz, do petróleo, dessas guerras, que a Bolsa de Valores, o petróleo está de um preço, daqui a pouco ele toma uma medida, aí fica mais baixo o valor, diminui o valor do barril do petróleo. Aí amanhã o cara compra uma imensidão de barris de petróleo, os empresários amigos dele. Amanhã o preço aumenta por causa da guerra e os caras, sem fazer nada, os caras ganham bilhões de dólares. É o que interessa para ele. Agora, um cara maluco desse, um doido desse, que o povo americano agora está vindo às ruas para protestar contra ele, mas assim, a desgraça já está feita em muitos sentidos, principalmente para o povo estadunidense, a inflação lá está muito alta, enfim, tudo. Mas eles puseram esse maluco lá, como aqui no Brasil nós colocamos um boneco do posto, nós colocamos um genocida no poder. Ele e o seu primeiro-ministro, que era o Paulo Guedes. Isso também aqui no Brasil aconteceu. Agora, você imagina, hoje, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e o Bozo, presidente do Brasil, ou alguém da corja dele, vocês imaginem que merda que a gente estava. Pessoal, dá para parar para pensar um pouquinho? Mesmo você que mora lá no interiorzão, você que não tem não está muito ligado nessa parte aí de juros, de não sei o que lá, mas dá para entender. Por todas as notícias que com certeza nem que chegue pelo raidinho ali, mas vai chegar
o que está acontecendo, e hoje as pessoas são muito mais antenadas, você imaginar o que esse cara está fazendo nos Estados Unidos, se metendo nos países, querendo literalmente mandar, como ele disse que recebeu um convite do governo iraniano para ser o líder do Irã. É mentira um troço desse, um cara desse é louco, ele é doido, mas infelizmente, como aconteceu no Brasil, muita gente acredita nele. Como muita gente acreditou no Bozo aqui, e muitos deles estão ferrados, estão presos, estão aí condenados, estão fugindo, enfim, não está legal. Mas é isso que acontece, pessoal. É isso que acontece. Como diz o professor José, a falta de comunicação gera conformação, entendeu? Não adianta que gera. A pessoa que não tem informação, ele fica conformado com aquilo que vem, que entra na cabeça dele, através de quem tem interesse para isso. Se a pessoa tem interesse de aliciar alguém, eles vão emitir para aquele tipo de pessoas, para aquele tipo de comunidade, um tipo de informação que eles sabem que eles vão acreditar, mas não condiz com a realidade. Esse é o problema que acontece hoje com o bolsonarismo. Isso que foi criado por um louco, por um doido, entendeu? Um genocida que só falava em golpe, só fala em golpe até hoje, só falava em matar pelo menos 30 mil, tudo que vinha desse cara, xingando os outros em público, enfim, o que nós vivemos não precisa ficar repetindo aqui. Mas é esse tipo de informação que faz, infelizmente, hoje eu não entendo, a Secretaria de Comunicação do governo já gastou milhões e milhões de reais com a Rede Globo, exatamente a empresa de comunicação que mais bate no governo, a empresa de comunicação que é totalmente, eles mostram a cada reportagem deles, a cada análise que eles fazem do governo do presidente Lula, eles mostram que são anti-Lula, eles são anti-povo, eles são anti-progressista, eles são pró-Bolsonaro. Vocês devem lembrar também, na época da pandemia, você não tem, pode puxar toda a reportagem da época, não tem uma reportagem que eles associam o Bolsonaro àquelas mortes que estavam acontecendo. O cara vindo a público, chacoteado, as pessoas morrendo, e eles nunca associaram o Bolsonaro às mortes provocadas pela pandemia. Eles não faziam isso, vocês podem verificar. Então, pessoal, isso é que nós batemos aqui. Ontem, a Globo News, ela teve a pior audiência de todos os tempos, porque eu acho que o povo está acordando, estão ali vendo o que a Globo está fazendo em relação ao governo do presidente Lula, e as pessoas estão deixando de ver. As pessoas estão deixando de assistir, que é o que interessa para eles, é o canal, aquele que a pessoa paga para ver. E quando isso acontece, eles perderem a audiência nesse sentido, eles ficam desesperados. Mas ainda bem que está acontecendo isso, é porque as pessoas estão sendo informadas por nós aqui nas redes sociais, por nós que representamos o povo pobre brasileiro, o trabalhador brasileiro, o negro, o homossexual, a todos aqueles que são discriminados por essa corja maldita, nós representamos, e a Rede Globo representa essas pessoas. Eles fazem programas, entendeu, de inclusão, mostrando o negro ali, que tem como realmente é para ser, mas na realidade eles apoiam aquelas pessoas que são literalmente contra o pobre, contra o trabalhador, que não gostam de negro, falam que negro tem que ser vendinho de arroba, que são homofóbicos, são discriminadores, são nazistas, literalmente. Nazistas. E pior que nós vemos negros dessa corja maldita aí, que são nazistas. Será que eles não sabem, nunca viram nada em lugar nenhum, o que o nazista pensava do negro, do homossexual, do cigano, do judeu, do povo quase de um modo geral, a não ser a supremacia branca que eles escolhiam ali? Será que eles não sabem disso? É bom se informar, porque vocês estão andando no caminho errado, na estrada errada. Mas é isso, pessoal. Nós temos que atentar aqui novamente e falar novamente, deixar todo mundo atento. Esse ano é o ano que nós temos a chance de nos livrar dessa corja maldita da extrema-direita, desses homofóbicos, desses racistas, discriminadores. Veja bem o que aquele cara falou a meu respeito antes de ontem, que eu gravei aquele vídeo desafiando ele a falar aquilo ali em público, na minha frente, se fosse o caso, pedindo que a Meta tome uma providência. Igual aquele ali, tem milhões hoje no Brasil, infelizmente, no mundo todo, mas no Brasil tem milhões que pensam igual aquele cara. Tem milhões de bolsonaristas, infelizmente até hoje, que pensam como aquele idiota, que pensam como aquele fascista, aquele racista, discriminador, homofóbico, anticiganista. Ele é anti tudo que for
do lado certo da história, ele é contra, porque ele é bolsonarista, ele é alienado, ele é chamado de bagre, de gado, e não percebeu por que eles são chamados assim. Mas nós aqui temos que chamar a atenção do povo para isso, e esse ano é a chance que nós temos de nos livrar dessa corja maldita, varrer essa corja maldita para a lixeira da política brasileira, para que nós nunca mais corramos o risco de ter uma desgraça dessa novamente no poder. É isso aí.